amanhã de manhã, um alarme vai tocar. Você vai levantar, tomar café com pressa e vender as próximas 8 horas do seu dia, talvez 9, talvez 10. Parece o preço normal de existir, mas por 95% da história da nossa espécie, ninguém pagou esse preço. E quando um antropólogo resolveu cronometrar a vida de quem ainda vive como antes, o número que apareceu quebrou uma das certezas mais antigas da ciência. Porque a certeza era essa: a vida antes da civilização era um desespero. Fome constante, trabalho sem fim, morte cedo. Thomas Hobbes resumiu no século XVII: a vida do homem natural seria desagradável, brutal e curta. Todo mundo repetiu isso por 300 anos, sem nunca medir. Aí, em 1963, um pesquisador canadense chamado Richard Lee foi morar no deserto do Kalahari, com os Kung, um povo que ainda vivia de caça e coleta, na fronteira entre Botsuana e Namíbia. Lee não foi filosofar, foi contar. Prancheta na mão, ele anotou o dia de cada adulto do acampamento. Quanto tempo caçando, quanto tempo catando raiz e fruta, quanto tempo carregando água, semana após semana. O resultado saiu em 1968, num estudo chamado O que os caçadores fazem para viver. Os adultos, Kung, gastavam em média algo perto de 2 horas e meia a 3 horas por dia conseguindo comida, dá menos de 20 horas por semana, sua meia jornada de terça-feira, e não era um povo passando fome. A dieta batia a média de calorias recomendada, com mais de 100 espécies de plantas no cardápio. A mais importante, a castanha de mongongo, dava tanto que apodrecia no chão sem ninguém pegar. E o resto do tempo? Conversa, visita, cesta, consertar uma flecha sem pressa nenhuma, rir dos outros ao redor do fogo. Kung, perguntado por que não plantava, respondeu com uma frase que virou clássico da antropologia: por que a gente plantaria, se o mundo tá cheio de castanha de mongongo? 4 anos antes, um antropólogo americano já tinha farejado isso, Marshall Salins. Em 1966, ele apresentou uma ideia com o nome de provocação: a sociedade afluente original. A tese era um soco na economia inteira. Existem 2 caminhos para a abundância, ele disse: produzir muito, o nosso, ou desejar pouco, o deles. E pelo segundo caminho, os caçadores eram ricos, tinham tudo o que queriam, só não queriam quase nada. Dá para desconfiar, um caso só, um deserto só, justo. Então, décadas depois, um outro pesquisador, Frank Marlowe, passou anos com os Hadza, na Tanzânia. Outro povo, outro ecossistema, outra geração de cientistas. E os números vieram parecidos. Poucas horas de trabalho de subsistência por dia, o grosso do tempo em acampamento, conversando, cuidando de criança, à toa. 2 continentes, 50 anos de distância, o mesmo padrão. Então a pergunta muda de lugar. Não é por que eles trabalhavam tão pouco, é por que você trabalha tanto? E a resposta começa com a coisa que a escola te ensinou a chamar de progresso. A agricultura, plantar rendia mais comida por metro de terra, isso é verdade. Mas plantar cobrava um preço que ninguém viu na hora. Prendia você num pedaço de chão, criava colheita para guardar. Colheita guardada criava o que roubar. O que roubar criava quem vigia. Quem vigia criava quem manda. Em poucas gerações, o dia inteiro tinha dono. E aqui está a parte que quase ninguém conta. Quando os arqueólogos compararam esqueletos de caçadores-coletores com esqueletos dos primeiros agricultores das mesmas regiões, esperavam ver o progresso nos ossos. Viram o contrário. Os agricultores eram mais baixos, tinham mais cárie, mais sinal de anemia, mais marca de infecção no osso. Em sítios como Dixon Mounds, nos Estados Unidos, a saúde despencou depois que o milho virou a base de tudo. A agricultura não fez pessoas mais saudáveis, fez mais pessoas, comendo pior e trabalhando mais. O trabalho tinha mudado de natureza. Antes, o esforço de hoje para a comida de hoje. Depois, o esforço de hoje para o estoque de alguém. O excedente virou imposto. O imposto virou templo, exército, coroa. Milhares de anos depois virou crachá. E a jornada de 8 horas, essa parece lei da natureza de tão normal. Não é. Quando a fábrica chegou, no século XIX, o turno era de 12, 14, 16 horas, criança dentro.
As 8 horas foram arrancadas na base da greve. Chicago, 1886, gente morta na rua por causa disso. O lema dos operários dizia tudo: 8 horas de trabalho, 8 de descanso, 8 para viver. Repara, eles estavam implorando por 1/3 do próprio dia. O Kung tinha os 3/3. Isso muda como se lê o presente. O tanto que se trabalha nunca foi sobre o que o corpo precisa, sempre foi sobre o que dá para negociar. Em cada época, alguém definiu quanto do seu dia tem dono, e a régua nunca foi a fome, foi o poder. É por isso que o domingo à tarde pesa daquele jeito, aquela inquietação esquisita quando não tem nada para fazer. Você sente culpa descansando, e chama isso de ser produtivo demais para parar. Mas seu corpo é o mesmo corpo do Kalahari, feito para rajadas de esforço e longas horas de convívio, não para 8 horas contínuas de cadeira, tela e reunião. O tédio que você sente parado não é defeito, é um corpo antigo perguntando cadê o fogo, cadê a conversa, cadê o resto do dia. E antes que pareça saudade boba, ninguém está sugerindo voltar. A vida, Kung tinha seca, leopardo e criança que não sobrevivia ao primeiro ano. A gente ganhou vacina, antibiótico, anestesia. Salins também levou crítica. Antropólogos depois dele apontaram que a conta de Lee não incluía o tempo de processar comida e cuidar do acampamento. Somando tudo, a semana Kung cresce para algo em torno de 40 horas. Só que aí vem o detalhe. Mesmo na conta mais gorda, eles empatam com a sua semana oficial, sem trânsito, sem hora extra, sem responder mensagem às 11 da noite. E o trabalho deles incluía o que você chamaria de churrasco com os amigos. Então fica a pergunta que esse vídeo não vai responder por você. Se a jornada não é natural, foi inventada, negociada, imposta, então ela pode ser reinventada. A pergunta não é se você trabalha demais. É, quem decidiu quanto do seu dia te pertence? Porque por 300 mil anos, a resposta foi você. E faz só 10 mil que deixou de ser.